eu sou defensor da tese de que muitas vezes você teria que pulverizar as garantidoras por questões de uma abre a torneira nessa época, a outra fecha a torneira, porque problemas delas incidem de inadimplência ou não. Queira ou não queira, a pessoa tem mais uma para garantir nesse sentido. Sua imobiliária pode ou não pode garantir o aluguel para os seus clientes? Bom, primeiramente, seja super bem-vindo, seja super bem-vinda a mais um bate-papo no nosso podcast voltado à sua imobiliária, voltado à prosperidade da sua imobiliária, Imobiliários em Foco. E hoje eu estou aqui, já quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Laís que está com a gente. A Laís tem tido um sucesso muito grande pelo Brasil e é a patrocinadora oficial aí do nosso podcast. E eu já quero aqui apresentar o Darwin. O Darwin, ele é diretor da GuaranteePay. Nós vamos bater um papão hoje sobre garantia e a GuaranteePay parece que entra com tudo, inovando aí no mercado imobiliário. Eu vou deixar que ele se apresente primeiro, fica mais fácil assim, e aí a gente vai batendo um papo, né, Darwin? Seja muito bem-vindo e você pode se apresentar e depois a gente conversa um pouco mais aí. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com o professor. Maravilha. Que vários cursos eu já fiz, né? Show de bola, legal. Bom, meu nome é Darwin Maciel, eu sou diretor da Maciel Imóveis, imobiliária em Porto Alegre. Legal, então você já vem de imobiliária, isso é muito importante. Sim, nossa imobiliária existe desde 1974. Legal, bacana. Trabalhamos com vendas e locações, não trabalhamos com condomínios. Tá. E hoje estou também desenvolvendo esse novo produto, né, que é um fantástico, né, na minha opinião. Que transforma realmente a imobiliária numa garantidora. Exato. Tá, que legal, que legal. O Darwin, indo já direto ao ponto, quem está nos ouvindo, a grande preocupação que as pessoas já têm é a questão de garantias, que nós vamos falar tudo isso, mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é, ok, da onde a decisão de se transformar em algo que desse suporte para que a sua imobiliária garantisse o aluguel, e hoje você já está indo para o mercado brasileiro, isso é muito legal. Primeiramente, como é que surgiu essa ideia de transformar e por que um software para garantir o aluguel? Qual a importância desse software? Porque muita imobiliária que está nos ouvindo garante o aluguel, tá? Mas o legal, a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, de que você tem algumas ponderações e qual a diferença que o software fez nesse sentido, né? Nós sabemos que na locação existem algumas garantias, né? Entre elas seguro-fiança, fiador e tal. E uns anos atrás surgiu a figura das garantidoras no cartão de crédito. Boa. Foi então que porque realmente, tu pediu fiador, o seguro-fiança é muito caro, o fiador é constrangedor. Hoje em dia ninguém quer, exatamente. Ninguém quer dar e ninguém quer ser fiador. Boa, né? Pedir, boa, né? boa. Então, e essa nova modalidade veio aí com muita força. E a gente já notou que veio para ficar. E isso, na minha opinião, é uma tendência que no futuro todo mundo já vai colocar no seu preço de aluguel a sua garantia. Né? Boa. Então, nós começamos a desenvolver a garantia, né, dentro da minha imobiliária. Nós trabalhamos aí, nossa carteira é uma carteira relativamente pequena para média. Tá. Começamos a desenvolver... Sabe que isso é muito positivo, porque talvez aí 90% dos que estejam nos assistindo é uma imobiliária de média para pequena. E sempre a dificuldade da menor imobiliária poxa, mas peraí, com o número que eu tenho de carteira, será que eu posso garantir ou não? Então isso é um bom sinal também, para a média imobiliária poder garantir. Exato. Tá. E nós notamos que tu ganha, geralmente a empresa administra em torno de 10% que cobra, né, de administração. Boa. Nós vimos que com a garantia locatícia, nós oferecendo a garantia locatícia, sendo feito boa análise, né, a gente aumenta isso aí consideravelmente, passa para até 25%, 10 mais 15%. Tá. Porque quando a gente dá garantia sobre todo o pacote, não só sobre o valor do aluguel. Chega a ser o caso de desocupação também. Também desocupação, bem como IPTU, condomínio, luz. 100%. 100%. Então, tu garante e tu cobra sobre isso.
Boa. Então, se teu aluguel é R$1.000, nós estamos falando em, no mínimo, R$1.500, R$2.000 que tu acaba garantindo. Tá. Uma outra coisa que nos fez levar também no sistema, que é o sistema, quando nós começamos a desenvolver, é um sistema complicado de fazer. Né? Eu não sou um homem de tecnologia, mas posso dizer assim, ó, existem vários algoritmos, né, para a gente achar o melhor ponto, a melhor maneira para a gente poder ver para quem a gente pode garantir e para quem a gente não pode. Tá, então ele começa ele faz a avaliação do cadastro do cliente, começa por aí. Tudo. Uma coisa importante no nosso sistema, que ele foi um sistema feito de dentro para fora. Quando eu falo dentro para fora, ele foi feito dentro da imobiliária, né, para o mercado. Então ele sabe as dores que tem. Nós sabemos as dores que tem uma imobiliária, né, com a inadimplência. Boa, até porque você é dono de uma. Boa. Eu sou dono de uma. E quem desenvolveu esse sistema são pessoas que trabalham com locação e trabalham com securitização. Legal, legal. Que é um outro que é muito importante aqui. Tá. Que são os seus sócios. Vocês são em quantos sócios? Hoje nós somos em 4 sócios, cada um tem uma equipe. Né? E aí sim, abaixo, cada um cuida de uma parte da empresa. Um é dono de imobiliária, que é você, não precisa dizer quem são, se eu quiser, mas o que eles fazem, a Nós temos o Gás, que ele é auditor, então ele é parte de contábil. Boa. Tá? E financeira, que ele dá isso aí. Dentro do sistema tem isso também. Tá. Nós temos o Rogério, que ele é na parte de TI. Abaixo dele tem vários. Conhece de algoritmo e tal, show. E nós temos junto o Pedro Almada, que ele entende muito de securitização, desde FECTO com securitizadora. Boa. Foi aí que eles entraram no negócio. Tá. Porque dentro do sistema, precisa ter isso aí. Para a gente poder garantir, tu tem que ter, além das informações comerciais né, do imóvel, tu precisa também saber para quem tu pode garantir. Tá. Então é muito importante isso. E você pode explicar um pouquinho mais ou menos sobre isso? Porque a pergunta que eu vou te fazer logo após... É óbvio, o cara vai chegar na desocupação, porque o aluguel, concordo plenamente com você, eu dou lá um limite de 3 aluguéis ou tal. Mas a desocupação, o rombo pode ser gigantesco, né? Então, como é que você dá essa garantia, esse suporte à imobiliária hoje? Porque muitas garantidoras até estão fugindo um pouco da desocupação e você colocou aí que garante a desocupação também. O teu sistema, você pode explicar um pouquinho como é que ele raciocina, como é que ele pensa? Porque hoje nós temos várias garantidoras especializadas a um público mais baixo, garantidora especializada a quem tem um CPF negativado, garantidora especializada a imóveis comerciais. Então, você tem muitas garantidoras partindo para nichos, óbvio, tá? Isso é uma coisa que é uma tendência. Mas todas elas eu percebo fugindo um pouco da desocupação. O acerto final, né? O importante salientar é o seguinte, que a GarantiPay, ela não é uma garantidora. Sim, ok. A garantidora é imobiliária. O imobiliário, ou até mesmo ser outra pessoa que não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Quem está nos ouvindo, nessa hora ele está se perguntando assim, porque o nosso público é o dono de imobiliário. Ele está se perguntando assim, beleza, mas peraí. Qual a segurança que eu tenho? Lógico que eu quero garantir até, e está tudo maravilha, tudo fantástico. Certo. Mas qual a segurança que eu tenho de eu entrar numa furada? Porque existe a insegurança aí, existe. Né? Primeiro, tu tem que ter uma análise de crédito muito bom. Os teus algoritmos vão ser fantásticos. Nós, dentro do nosso sistema, dentro da tecnologia, nós não trabalhamos só em cima do score. O score é um de vários algoritmos que nós incluímos. Tá. Nós temos que ter o histórico dele também. Financeiro, nós temos que ter também o histórico jurídico, que é importantíssimo. Tá. Só para tu ver, eu posso entrar com pedido liminar hoje, falando juridicamente, e automaticamente já pedir para quê? Aumente o meu score e me tire todos os meus protestos, né? Todos os meus protestos, todas as minhas ações, tire do Jus Brasil, tire do sessão de protestos, pedido liminar. Eu encaminho esse cliente vai estar com score de 900, e não vai ter nenhum problema. Vai estar tudo limpinho. Sem protesto, sem nada, sem sinistro, sem nada. Tá. Por quê? Através do pedido liminar. Então, nisso também nós temos que buscar, se ele não tem um pedido liminar para isso. Né? E só por curiosidade, na hora que você faz essa busca, o software responde em quanto tempo? Segundos. Uau, show de bola. Segundos. Ali acende uma luzinha verde, vermelha e amarela.
Verde, ok. Então, dentro dos nossos... Essa nossa corda hoje, nós botamos no primeiro momento ela bem esticada. Tá. Eu posso ir aos poucos aumentando, né? Ou Ok. melhor, diminuindo a corda, deixando mais frouxa. Tá. Certo? Verde, aprovou, tu pode fazer. Como é que a gente faz? Aí o sistema, automaticamente, ele já manda o link de pagamento no cartão de crédito, já emite o contrato, Tá. tá? Já emite o contrato, já inclui na cláusula, lá no contrato também de locação, e já emite para o contrato da assinatura eletrônica. Ah, bacana. Tudo Porque num processo automático. Dentro do nosso sistema, todo ele é automático, desde análise de cliente, tá? A contrato, automaticamente já põe. Tá. Quantos por cento nós vamos cobrar de garantia? Tá. Ah, vou cobrar 8, 10, 20, né? Ali eu posso mudar, já vai ser no teu contrato direitinho. Cada um põe aquilo que ele acha. Aquilo que ele, né? Ok. Conforme o mercado, né? Sim. Já emite também o link de pagamento do Ok. cartão de crédito. Boa, deixa. Ah, tá. Porque o link que o cliente vai pagar essa garantia à parte ou não? Ou é o link aonde ele vai colocar o cartão dele como garantia? Ele Como vai que é? botar o cartão dele, nós vamos fazer uma venda à vista, Ah, parcelada entendi. em 12 vezes, e ali ele vai pagar. Então, hoje, Boa. 10%. E esse valor vai para a imobiliária, obviamente. Vai pra garantidora, né? Vai para Para a empresa de garantidora. que seria a A Guarantee imobiliária. Pay, a imobiliária. Boa, É. tá. E A parte- Guarantee Pay monta uma garantia locatícia. Show de bola. Eu te pergunto, desculpa, é que a pessoa que está... Claro, Só, tá só para entendendo. te explicar, o nosso podcast, as pessoas ouvem. Uhum. Muito pouca gente assiste. Elas ouvem por quê? Elas vão muito de um lugar ao outro, por isso que o meu podcast é normalmente 40 minutos, que ele ouve no carro, tá? Então, eu também tô fazendo algumas perguntas que... É porque às vezes a pessoa lá do outro lado que Vai está querer nos saber ouvindo essas não perguntas. entendeu. Tá com essa Exatamente. dúvida. Isso. Então, para ela vai isso, e óbvio, né? Não é o caso aqui, depois a pessoa vai ver com você, tem participação disso que a Guarantee Pay tem, ou seja lá o que for ou tal. Mas isso é o que vai para ela. Isso cobra do cartão de crédito dele. Do inquilino. Quanto Na tempo existe a Guarantee Pay? A Guarantee Pay, ela já existe, ela já serviu como incubadora Boa, para sim. outras garantidoras. Sim. Há mais de 3 anos de algumas outras Legal. garantidoras. E percentualmente sobre inadimplência, você já tem algum dado? Temos, sim, temos. Boa. Nós sabemos que as maiores hoje, nós temos 2 ou 3 aí, né? Que são as líderes de mercado hoje, dono dessas, fica em torno de 6%. Tá. Mas não de inadimplência, de impontualidade. Boa. São coisas diferentes. Eu chamo né? de atraso, né? De atraso. O que é atraso para mim? De 0 a 30 dias. Exato. Virou 31, inadimplente. Exato. Tá. O Exatamente. atraso é o melhor negócio do mundo, porque o cara atrasa 5 dias e paga depois. E para garantidor é melhor ainda. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Show. Então, Você vê a diferença, né? Você veio de imobiliária. Então, a tua visão, a tua conversa, o teu papo é de quem tem imobiliária. Por isso que legal, bacana. muitas vezes o impontual é bom para nós, né? Sim, exatamente. Tá. E então, a impontualidade hoje está em torno de 6%. Tá. Tá? Nas nossas que nós temos, tá? Que nós já servimos aí, Tá. para quando tu for botar no mercado um white label de garantias locatícias, tu tem que fazer um teste antes, tem que ter algumas incubadoras. É o que eu ia te... Boa. Mas nós eu temos ia algumas. também te perguntar, no caso de uma imobiliária, quando ela fecha com vocês, ela pode também... Ela pega alguns testes, ela vai pegando parte da carteira para sentindo ou não. Ela já coloca. Já pode começar a operar hoje. Tá, mas ela pode também escolher quem ela coloca e quem não Claro, coloca. claro. Tá. Isso é um... eu tenho a minha garantidora, tá? A minha garantidora hoje, a minha inadimplência é menos de 1%. Tá, entendi. Mas por quê? Porque eu tô com a corda bem esticada. Boa. Dentro da minha imobiliária, hoje, eu ofereço a minha garantidora Tá, como eu ofereço outras. tá. Claro, boa. Isso é onde eu queria chegar. Não passou eu posso... na minha, posso não passar em passou outra. na minha, eu mando para outra. Tá, E vou lhe dizer mais. Muitas vezes a gente pega um cliente e nós comentamos, na minha não passou. tá. Por quê? Porque a nossa análise, ele é muito voltado para realmente, principalmente a parte jurídica, para o mercado imobiliário. Legal, bacana. Vou lhe dar um exemplo. Tu tens um protesto da Claro. Tá. Da Claro, não sei se pode citar. Claro, uma companhia telefônica. Companhia telefônica, Tá. tá? De R$60. Tá.
Tá? Isso acaba atrapalhando, sim. Chega numa dela não passa. Por quê? Porque ela tem um protesto. No nosso acende uma luz amarela. Tá, Olha, ele não passou, por quê? Porque ele tem um protesto de R$60 da Claro. tá. Um esquecimento, uma mudança de endereço. Sim. Pode acontecer. Né? Pode. Aí vai pro... Quando acende a luz amarela, a gente fala humanizado. Tá. A gente aponta por que não foi Que aprovado. apareceu. E a própria imobiliária enxerga isso. Enxerga isso no Boa. sistema. Tá. Uma outra coisa que é importante dizer. A nossa análise, principalmente jurídica, ele é voltar para o mercado imobiliário. Então, não me interessa, para nós, muitas vezes, se ele tem uma Maria da Penha. Tá. Entendi. Tá? Então, ali dentro, vou tentar falar uma linguagem mais coloquial, porque eu não sou de tecnologia, ali dentro tem um Google. Tá. Com palavras-chave. O que realmente precisa para nós? Nós Tá. precisamos disso, disso, disso. Então, vai nos apontar. Tá. Né? Então, nós temos a verde, a amarela e a vermelha. Né? E no caso da desocupação, o cliente chegou lá, putz, eu não tenho dinheiro, não quero pagar, qual que é o procedimento agora? Porque hoje a imobiliária, o que ela faz? Ela aciona a seguradora, se caso Exato, a seguradora a garantir. garantidora. Nesse caso, ela vai acionar ela mesma. Né? Ela mesma. Qual é o procedimento aí? Como é que vocês tratam para que dê mais segurança para a imobiliária no acerto final? Quando eu estou falando de 6%, 1%, são os que dão sinistro e problema também. Tá, entendi. Dentro da minha garantidora, o que eu faço? Eu vou lá e pago Tá. e eu cobro depois deles. Só quando eu vou cobrar, eu posso incluir outros produtos. Eu posso cobrar cobrança, jurídico, tudo Sim. isso eu posso incluir. Tá. Inclusive, no nosso sistema, é automático, está incluído o jurídico para sinistros e desocupação e também cobrança. Tá. Tu não precisa te envolver com isso. Nós fizemos essa cobrança e nós assinamos sinistro. Vocês têm uma terceirizada que faz a Que cobrança. faz tudo isso aí. Ah, mas eu tenho Mas meu essa jurídico. régua de cobrança fica para vocês ou fica para a imobiliária? Se utilizar a Garante Pay, vai ficar para Garante Pay. Tá, entendi. Mas se porventura eu tenho meu departamento de cobrança, não precisa, não precisa utilizar o departamento de cobrança da Garante Pay. Uhum. Mas está incluso sem custo. Legal, legal. Tá? E o mesmo acontecendo com o jurídico, sem custo também. Tá. Tá? Ah, eu tenho meu jurídico. Beleza, pode fazer com o teu jurídico. Boa. Tá? É, Mas está disponível lá para tu fazeres. ok. Hipotético, Claro. tá? Uma imobiliária foi lá, ela teve um pepino, o cara não pagou na desocupação. Qual é o procedimento dessa... Por exemplo, você tem lá alguns clientes que são imobiliários de vocês. Qual é o procedimento dessa imobiliária agora? Putz, o cara não pagou, ela tem um pepino. Uma desocupação lá que, vamos imaginar, pintura, reforma, tal, ele não pagou, foi embora. Ou o cara abandonou o imóvel, foi embora, piorou. E agora, qual é o caminho da imobiliária nesse sentido? Ela vai ter o percentual mesmo do pago ou ela tem alguma questão jurídica que vai te dar um suporte maior, além da tua assessoria jurídica? Vamos imaginar, né? Vamos. Qual é o caminho? Ou na tua imobiliária aconteceu isso? Qual é o caminho? Ok, tiro do bolso e tenho que pagar, mas eu tenho um volume que vai me cobrir? Ou eu tenho ainda alguma chance de buscar esse dinheiro A e gente tal? busca. Tá. Vou lhe dar um exemplo. Houve dentro da minha garantidora, tá? Que eu falo com mais propriedade por causa disso. Claro. Faleceu. Tá? Um senhor faleceu, tá ali. Houve aquele problema, ficou 2 meses com o imóvel desocupado e foi cobrado 2 meses dos herdeiros. Entramos em contato, o departamento de cobrança entrou em contato com eles. Olha, tem aqui, lamentamos a perda do pai Sim. e tal, mas tem 2 meses aqui, né, de inadimplência. Aí, quanto é que deu? Ó, multa deu R$2.000 por mês, 4.000, mais multa de tanto, mais juros de tanto, mais mora de tanto e tal. Mais pintura? Mais pintura, mais isso. Aí, pô, deu R$8.000. Aí eu, tu pode parcelar para mim? Eu disse, olha, eu posso fazer para ti no cartão. Tá. Ah, quanto é que é? 8 vezes coloca, muitas vezes tu pode até colocar uma do cartão. Sim. Tá. Né? Aqui, ó, tu paga em 8 vezes de 1.100. Tá. O cara passou o cartão, já gera o link para ele, tá pago. Caso ele não pague essa garantia que ele assina, já é um título executivo? Sim, já é um sim, título executivo. Uma outra coisa Para quem não sabe, né, que está nos ouvindo, título executivo é quando no meu contrato eu já posso executar a pessoa sem eu ter que provar ou não se eu tenho um serviço ou não, se eu prestei esse serviço. Ele já é um título executivo, que tem que estar no contrato. Daí, Está né? no contrato. É. Tá. Uma outra coisa importante de falar é da garantia. No momento que deixa de pagar, né, nós mudamos de ordinário para sumário.
Então, eu tiro o inadimplente lá de dentro muito mais rápido do que uma ação... Isso traduzindo para o leigo, para quem está nos ouvindo, ou seja, esse cara você tira a garantia. É isso, para poder tirar ele do imóvel mais rápido. Exato. Tá, entendi. Tá. Então, são algumas coisas que tem. Né? Tá. Então, porque ali, querendo ou não, é uma fiança onerosa. Tá. E ele pede a garantia. E mesmo a imobiliária, ela à distância, ela consegue fazer isso porque, na verdade, é teu software que faz todo esse estudo. Tudo isso aí. Tá. Inclusive, o nosso software é muito completo. Da onde veio a ideia? Só voltando ali, da onde veio a ideia de nós podermos... o investimento num software desses é altíssimo. Teu payback é muito demorado. Tá. Nem vale a pena. Tá. Certo? Eu senti isso na própria dor. Eu senti. Todo o investimento que eu tive, não só o financeiro, bem como de know-how, bem como de tempo, né? É muito demorado. Então, por que não podemos dar a oportunidade para o Barreto ter a garantia dele? Sim, sim. Por que o lucro tem que ficar só com uma outra garantidora? Tá. Por que esse lucro não pode trazer de renda recorrente para a minha imobiliária? Então, vamos replicar em white label. Legal. Aí nós adaptamos nosso sistema para um white label. O que é white label? Até no nosso sistema tem escrito assim, a marca é sua. Né? O software é nosso, a marca é sua. Né? O trabalho é nosso, né? E o lucro é seu. Tá, tá. Né? Então, assim, para tu garante hoje ali, vamos falar em 10 milhões de reais, o que não é muito difícil. Uma imobiliária média garante bem tranquilo isso aí, tá? Tá. Em torno de 10 mil reais. 10 milhões de reais. Tá? A garantir 10 milhões de reais, quantos funcionários eu precisaria para administrar 10 milhões de reais? Boa. Vários. Tá. Numa garantidora, que é no caso da nossa, tu tendo uma garantia sua, né, com o sistema GarantiPay, precisa de meio funcionário. Entendi. Então nós conseguimos botar tudo dentro de uma imobiliária. Claro que tu vai precisar do teu departamento comercial. Exatamente. Gerar, além do time de cobrança, óbvio. óbvio, Tá. né? Tu precisa ter o time comercial para tu gerar o teu próprio negócio. Mas eu digo o controle da inadimplência em si, o cara atrasou, quanto tempo. A cobrança, sai tudo no cartão, é tudo automático. Tá. Geração de contrato, tudo automático. Tá. Né? Tu precisa ter meio funcionário. Então nós colocamos dentro de uma empresa, dentro de uma outra empresa, uma rentabilidade alta, Tá. certo? Porque a gente, querendo, a gente cobra sobre pacote. Isso quer dizer que é além do valor do aluguel, tem mais o pacote que a gente cobra sobre isso. Entendi. Tá? Tá. Teu aluguel é 1.000, nós vamos garantir 1.500, 1.800, não sei quanto, por causa do condomínio, IPTU. Além disso, nós temos a recorrência, todos os meses, com um investimento baixo, para tu montar uma garantidora hoje, o investimento é baixíssimo, Legal. usando o nosso sistema. Boa. Se tu tiver que montar... Não precisa falar valores, Não mas precisa é o quê? falar. Ele paga uma taxa para vocês e começa a utilizar, mais ou menos isso, Exato. de implantação. Eu preciso... depois que tu me entregar, dentro da nossa empresa, nós te damos toda a assessoria, tá? De abertura de empresa, porque ali eu tenho que dizer qual o CNPJ, os QNAIs, contrato. Entendi, ele tem que abrir uma garantidora. Tem que abrir uma garantidora. Legal. Tá? A gente tem algumas coisas, nome, a gente tem algumas terminações que a gente não pode incluir na garantidora. Legal isso. Boa. Tudo isso a gente passa para ti. Então, eu preciso. CNPJ, Então, a tua... Boa. Então, na verdade, não é somente um software. Você dá uma assessoria de ele implantar uma garantia. Exato. Nós, desde o início, desde a montagem da empresa, desde os QNAIs, assessoria de tudo. Aí tu vai ali. Tu me entregando teu CNPJ, em 72 horas tu já pode operar. Em até 72 horas. Legal. Por quê? É o tempo que eu demoro para cadastrar a tua empresa no cartão de crédito. E ele também pode, quem está nos ouvindo... de repente, não, eu vou fazer uma garantia, mas eu quero fazer uma garantia de 2 aluguéis ou de 3 aluguéis, não mais do que isso, tranquilamente. Isso, eu digo, desculpa a pergunta, às vezes parece ser boba, mas o teu software, ele libera isso, não está travado a garantia total. Não. Tá. E dentro do nosso software, que tem? Nós damos o análise completo e amplo, tá? Já está dentro do valor, né, da mensalidade que tu pagas.
Tem assinatura eletrônica. Tá. Nossa assinatura eletrônica é por envelope. A nossa assinatura eletrônica foi considerada a mais segura do Brasil nos últimos tempos. Tá. Tá? Principalmente em fraudes. Tá. O nosso sistema está todo ele embasado, já direitinho, adequado para LGPD, inclusive para todos os países que não é só no Brasil, em todos que fazem parte de uma maneira ou outra, a gente precisa estar em todos os países. Tá. Também já está direitinho. Então, nós damos assinatura eletrônica, nós damos o análise de crédito, verde, vermelho e verde, conforme aprovado. O link de pagamento, o split de pagamento. Tá. O split de pagamento é importante não só para poder cobrar, né? E principalmente para tu não fugir da bitributação. Entendi. Tá? Então, eu consigo fazer o split ali. Se tu quiseres trabalhar a tua... Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo a questão da bitributação, né? Nesse caso da garantidora e juros e tal. Claro. Né? Eu vou lhe dar um exemplo, tá? Eu posso fazer a garantia dentro da minha imobiliária. Boa. Que a gente fala, né, B2C, né? Sim. E eu posso fazer B2B também. Eu posso pegar o Barreto, tu tem a tua imobiliária? Tenho. Cara, eu tenho uma garantidora. Eu posso fazer para ti. Então, entendi. Tá. Não só para mim, eu posso fazer para as outras também. Tá. Então, nesse momento... Opa, peraí. Olha que interessante que ele acabou de colocar aqui. Quer dizer que eu tenho uma imobiliária numa cidade, eu monto uma garantidora com o nome X e eu posso garantir para as outras imobiliárias na cidade também. É esse o que você está colocando. Exatamente. Tá. A minha, hoje eu tenho uma garantidora que serviu como base, né, como teste. Né? Hoje eu faço B2B e B2C. Eu faço para minha imobiliária e faço para outras imobiliárias. Legal. Tá? Então a gente foge da bitributação. Porque a nossa taxa setup, quando tu faz a garantia, tu cobra geralmente 10% sobre o valor da garantia ao mês e mais uma taxa setup. Ok. Tá? Então, aí tu pode comissionar essas outras imobiliárias. Tá. E aí que é importante o split de pagamento. Sim. Que eu fujo da bitributação. E deixa eu te falar, vamos deixar esse passo para o cara garantir para outra imobiliária para depois. Mas hoje, por exemplo, existe alguma diferença? Ou inclui também residencial e comercial? É tudo igual à aprovação ou não? Existe alguma diferença nesse sentido ou não? Não existe. Existe de cobrança, de valores, tá? Tá. E geralmente se cobra mais no comercial. No comercial. Tá. Mas a análise de crédito vai... porque o nosso análise de crédito pode incluir, inclusive, corresponsável, pode incluir outras. São coisas assim que a gente pode acrescentando, né, para uma melhor garantia nossa. Desculpe. E por que essa que só por uma questão de curiosidade, né? Por que o comercial cobra-se mais? Por uma questão de o risco é maior? Risco maior. Risco é maior. Entendi. E a imobiliária de pequeno porte, ela enfrenta hoje, algumas imobiliárias enfrentam uma dificuldade de adotar nova tecnologia. Desculpe. Como é que funciona o teu suporte ou treinamento que facilita essa implementação? Ou seja, o próprio sistema ele te dá alertas de atraso, te dá aonde o dono... Porque às vezes o dono deixa na mão de alguém e quando ele percebe o buraco está feito, né? Isso acontece muito. Eu dou consultoria há mais de 30 anos, o que eu mais vivo é isso, né? Perceber uma inadimplência muito grande que não se tinha essa percepção. O teu software ele acaba também dando sinais para que o dono, numa olhada, perceba ou não? Sim. É um pouco mais difícil a inadimplência. Por quê? Porque nós temos que ser notificados pela imobiliária. A nossa notificação da inadimplência vem da imobiliária para a garantidora. Tá. A garantidora, teoricamente, ela não tem inadimplência. Certo. Porque eu faço uma venda à vista parcelada no cartão. Tá. Todos os meses sai no cartão dela. Tá. Mas, por exemplo, se ela é a garantidora, a imobiliária é a garantidora, ela vai te avisar também, não? A imobiliária vai me avisar. Ah, é mesmo assim? Porque ela tem que avisar, né? Porque são duas empresas. Ah, bom. Peraí, mas as duas empresas é da imobiliária. Da imobiliária, exatamente. Elas vão trabalhar na mesma... Né? Ah, entendi. Agora, eu pego uma funcionária e coloco dentro desse CNPJ que vai atender a essa imobiliária. Exato. Tá, entendi. Que pode ser no mesmo local. Nossa ideia, nós aconselhamos, não é obrigatório, mas até mesmo por uma questão de quinais e por questão de imposto, abrir uma nova empresa. Tá, entendi. Um novo nome, né?
e dessa empresa vai funcionar. Tá. E o valor de quem paga esse custo todo, ele é o inquilino. É o inquilino. Tem imobiliária que acaba querendo... Cobrando junto. Tendo diferencial de mercado e não cobrando tão alto essa garantia. Exato. Ou não. O que você aconselha? Eu acho que é mercado, né? Eu acho que mercado tem que ver o que a tua cidade, porque isso é muito de cidade, o que ela absorve, o que o mercado no Brasil, numa média, tem aceitado. Entendi. 10%. Tá. Tu podes cobrar um pouco mais, conforme o risco. Isso o nosso sistema permite. Uhum. Nosso sistema também, falando em avisos, né? Nosso sistema ele avisa tanto a imobiliária quanto ao inquilino que vai vencer o nosso contrato na renovação. Vai vencer no contrato a nossa renovação daqui a 60 dias. Tá. A gente emite um alerta para a imobiliária dizendo, Barreto, a tua garantia tal vai vencer daqui a 60 dias. Renova. Tá. Certo? Entendi. Aí te avisa de novo em 45, te avisa de novo em 30, te avisa em 15. Quer dizer, toma uma atitude. Tá. Até tu renovares. Aí tu renova. Né? Uma outra coisa importante. Eu utilizo a garantia A. Na hora da renovação... Você pode tombar tudo. Exato. Tá. Eu posso usar... É interessante esse cliente. Eu posso renovar para mim a garantia. Boa, Para quem não sabe o que é tombamento, eu tenho um seguro Y que faz o seguro de todos os meus carros. Por exemplo, todos os imóveis da minha imobiliária. Vamos imaginar assim que é mais fácil. E eu vou trocar de seguradora. O tombamento significa o seguinte: essas garantias, esses clientes, esses contratos, eu tombo para essa outra garantidora. Então, tombamento é mais ou menos isso. Eu posso transformar para mim. Ok. Só para tu dar um exemplo, eu fui da minha imobiliária agora, fui fazer uma... Cheguei agora depois do carnaval, eu tenho um funcionário só na garantidora, né? E chamei o rapaz, como é que tá a perspectiva para essa semana? Aquela semaninha depois do carnaval, que é curta, né? E ele disse, olha, temos 8. Eu disse, 8 novas? Não. 8 renovações de outras garantidoras. Tá. Entendi. Que eles optaram por passar para minha. Entendi. Então, quer dizer, eu já comecei, não eram 8 novas garantias que eu tô tendo. E outra, com uma certa tranquilidade maior, porque pagavam em dia. Pagava em dia o outro. Boa. E integração, eu sei que você não é da área de sistema, mas não sei se acredito que você usa na tua imobiliária, então você deve entender um pouco isso. A integração com as plataformas das imobiliárias existe com software de alguma imobiliária? Por exemplo, eu quero integrar a minha garantidora com algum software que administra imóveis. Há uma integração do sistema? Não precisa. Não há necessidade. Não há necessidade. Por quê? Porque é um outro negócio. Tá. Então vai trabalhar a imobiliária e a garantidora. Boa, mas como é que a garantidora eu já entendi, mas como é que a imobiliária, que agora é um CNPJ separado, ela vai perceber que há essa inadimplência se o sistema dela é outro? Ela vai ter que ficar acessando o teu? Não, porque não. A inadimplência não... Ela não... Como é que a imobiliária entende a inadimplência dela? Vamos Quando pegar... ela não recebe. Ela tem inadimplência da imobiliária, da administração, que é uma coisa. E a inadimplência... Que ela vai utilizar no software de administração do imóvel dela. Tá, entendi. E a garantidora tem o software dela. Ok, tá. O que tem algumas coisas vinculadas, tá? Assim, mas aí por uma questão de garantia da garantidora. Tá. No momento que a imobiliária faz uma garantia, tem que botar... Manda para... Tem uma cláusula que a gente coloca no contrato. Tá. Tem o nosso contrato. O contrato é levado para a garantidora, o software da garantidora. Ali também é levado também para uma questão no futuro de sinistro a vistoria. Ok. Então, só para entender, o inquilino pagou um boleto, ele tanto dá baixa na imobiliária automático como na garantidora? Não, a garantidora não precisa saber, porque a garantidora é uma outra empresa. A garantidora, quem dá a baixa dela é o cartão de crédito. Tá, entendi. Quem paga ela é o cartão de crédito. Tá, então, de qualquer maneira, a imobiliária tem que ter o cuidado de perceber que tá tendo atraso ali. Que tá tendo atraso. Na imobiliária, porque na garantidora o sistema faz é que eu tô imaginando, claro. Eu tô imaginando que a minha garantidora é da minha imobiliária. O cara que está nos ouvindo é o cara que primeiro passo dele é beleza, se eu trago essa garantidora para minha imobiliária ou não. É por isso que eu tô te perguntando. Isso mesmo. Só que são sistemas diferentes, são empresas diferentes. Tá, entendi. Por que eu vou usar a minha imobiliária? Eu vou usar a minha imobiliária para quê?
para fomentar o meu negócio, principalmente comercial. Tá. E muitas imobiliárias, elas estão indo também para locação por temporada. Existe alguma coisa de garantia na locação por temporada ou não? Não, a legislação é diferente. Tá. E aí vocês não entram A legislação não me impede. São 3 meses, né? Sim, sim. É outro passo. Tá. Só um pouquinho. Já me fizeram essa pergunta umas 10 vezes. Sim, porque é um mercado muito forte. Muito forte. Cara, o que eu percebo de locação por temporada, eu sei porque eu tenho um cliente que nós damos consultoria em Santa Catarina, e não que a gente não tenha outros, óbvio, né? Eu tenho um escritório nos Estados Unidos também, a gente acaba tendo consultoria nisso e tal. Mas esse cliente, o interessante é o quê? Ele, quando me contratou, ele contratou com a seguinte condição: acabe com a minha locação por temporada. Essa é a condição que eu tenho para te contratar. Eu falei, não, fechou, vamos embora. Fingi que não vi. Chegou lá, hoje, para você ter uma noção, esse ano ele dobrou a locação por temporada em relação ao ano passado, é líder absoluto na cidade dele já. Ou seja, a locação por temporada ela veio para ficar. E cada vez ela, por isso que eu pergunto, porque ela é uma tendência. Você veja o caso, né? Você já teve muitos questionamentos aí de empresa ou imobiliários que têm alocação por temporada e querem saber isso, né? Para quem está nos ouvindo que tem dúvidas, como é que ele adota esse modelo? Qual seria o principal argumento que você teria para convencê-los de que essa é a melhor opção? Primeiro, baixo investimento. Ok. Alta rentabilidade. Pouco investimento de pessoas. Legal. Né? Porque é tudo digital. Recorrência. Eu acho que são bons argumentos para isso. E o melhor que eu vejo, que a gente... Números fáceis, sem cálculo de padeiro, muitas vezes a gente fala. A gente consegue aumentar a lucratividade na locação em mais de 150%. Sim, porque você tem uma velocidade maior e, queira ou não queira, eu sou defensor da tese de que muitas vezes você teria que pulverizar as garantidoras por questões de uma abre a torneira nessa época, a outra fecha a torneira, porque problemas delas incidem na inadimplência ou não. Queira ou não queira, a pessoa tem mais uma para garantir nesse sentido. Então, nesse ponto... A ideia é nós podermos montar, cada um ter a sua garantidora. Tá. Eu dou sempre um exemplo, eu como empresário, eu como dono de imobiliária. Né? Eu utilizo a minha garantia e utilizo outras também. Boa. Não passou na minha, por algum motivo, Tá. né? Tento passar numa outra. Ok. Passou numa outra, vai para ela. Entendi. Muito Por legal. isso que talvez a minha inadimplência seja menor. Tá, porque você... A minha corda é mais esticada. Tá, boa. E para quem quer entrar em contato com você, Darwin, alguma informação, tem algum canal, Instagram? Qual é o canal que a pessoa... Sim, nós temos nosso próprio site, né? Que é Garante, né? Com E. Garante. PY. Garante Pay. Tá. O PAY. PAY.com.br. Ou se não, nas mídias sociais, que é o Facebook, o Instagram, né? Garante Pay. O Garante com E. Garante Pay. Isso. Tá? Garante com E, para quem está nos ouvindo. PAY. Garante Pay. Exato. Ok. Tá? Fechou. Ali acaba tendo esse contato com você. Bastante Cara, coisa. muito obrigado. Eu acho que... Eu venho dizendo já há muito tempo que o mercado... eu já falei em alguns podcasts anteriores que em 2025 seria o ano de entrar novas plataformas na administração, que isso era uma tendência muito forte, porque a gente vai entrar muito na minha visão, né? Plataformas, software de desocupação, softwares de reparos e manutenção, que já está surgindo um monte, e a tua empresa é uma prova disso. Puta, parabéns aí por vocês pensarem nesse sentido. Só tenho aí a parabenizar você. Quero já antes te dar uma lembrança aqui do nosso obrigado. Do nosso podcast aqui, para que você recorde aí a tua vinda com a gente aí. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado mesmo. Tá? Será bastante utilizado. Maravilha. E a você que nos ouve, já vou agradecendo. Primeiramente, quero agradecer a Laís, que é patrocinadora, que acredita no nosso processo, que acredita no nosso podcast e, obviamente, acredita na sua imobiliária. Acredita na sua imobiliária. E muito obrigado a você. E a você que gostaria de algum assunto específico, alguma pessoa que você acredita ou empresa que seria interessante a gente entrevistar,
@Rosalvo Barreto, ou mesmo pelo meu e-mail, contato@rosalvobarreto.com.br. Suas dicas ou suas informações, que sempre, como você já sabe, esse podcast ele é voltado à prosperidade da sua imobiliária, à gestão da sua imobiliária, que você possa crescer ainda mais. Muito obrigado por você acreditar, muito obrigado por você nos seguir, muito obrigado em razão de que o nosso podcast vem crescendo muito e isso me deixa extremamente feliz, principalmente pela sua participação. Muito obrigado. Obrigado. Maravilha.